qual seria o valor seguro de vitamina D no sangue? Porque toda hora sempre aparece alguém falando alguma coisa diferente, falando que 60 é tóxico, que 100 é tóxico, que 120 é tóxico, que 200 é tóxico. Enfim, qual é o valor que a gente pode chamar de meu, que é seguro e que vai te proporcionar saúde? Meu nome é Sátia Naú, sou médica cardiologista com foco na medicina integrativa e funcional. No vídeo de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre os intervalos normais de vitamina D, suas consequências e valores extranormais de vitamina D, chegando a valores já considerados tóxicos. Pode parecer um tema batido aqui no canal, porque a gente já tem vários vídeos falando, mas eu quis gravar um vídeo especialmente sobre isso por conta desse artigo aqui. É do Dr. Win Mallarwansan. Esse artigo eu encontrei no final do ano passado, quando eu estava buscando artigos mais novos para falar sobre vitamina D em uma palestra proferida por mim. E o que me chamou a atenção nesse artigo é a didática dele no gráfico. E por conta disso, eu sempre compartilho ele nas minhas consultas, no sentido que quando eu explico para os meus pacientes quais seriam os valores adequados de vitamina D. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem que nessa abscissa, nessa parte inferior, está ligado à concentração sérica de vitamina D, ou seja, a concentração no sangue de vitamina D, que é expressada pela 25-OH vitamina D3. Nessa abscissa aqui da esquerda, seria ligada aos benefícios da saúde, ou seja, a máxima resposta em porcentagem. Essa linha contínua, ela está ligada aos benefícios da vitamina D, seja na parte de osso, seja na parte extra-osso. Por isso que ele bota benefícios esqueléticos, benefícios extraesqueléticos. E aí, ele depois considera os valores normais, os valores ainda seguros mesmo acima dos normais e os valores que poderiam levar a uma toxicidade. Muito bem. Então, ele coloca aqui, diferente do que se coloca nos guidelines, aqui ele coloca de uma forma bem interessante. Isso tudo é baseado em evidência científica, isso aqui não foi tirado na cabeça de ninguém, isso aqui foi do compêndio do que já foi estudado, é que valores até 40 nanogramas por ml no sangue, esses sim seriam valores para benefícios de osso, ou seja, para evitar fraturas, osteopenia, osteoporose, raquitismo, toda a questão de saúde ligada ao osso, seriam valores até 40. Sempre em medicina a gente fala de modo geral. Então você vê que essa linha ela vai crescendo, essa linha vermelha, e está escrito benefícios de osso. E eles consideram como deficiência o que seria menor do que 40. Aí, quando ultrapassa o valor de 40, vocês podem perceber que aí você já começa a ter outro benefício, que é o benefício extra-osso. Então, é aquele benefício que não vai ser só ligado a osso, ligado a fígado, coração, rim, questões alérgicas, imunológicas, etc. Então, esse benefício a mais seria com valores acima de 40, sendo que esse benefício ele se estenderia até 100. Então, de 40 a 100, a gente teria o máximo de benefício extra-osso para os indivíduos, os seres humanos, da qual você tem um limite mínimo de 40 e o limite máximo de 100, que ele considera como suficientes. Quando ultrapassa o valor de 100, podem observar que essa linha vermelha ela já começa a ter um leve decaimento. E quando ultrapassa os 150, já começa a cair bastante. Ou seja, o que os estudos estão querendo dizer é que até 100 de vitamina D no sangue, você conseguiria o máximo de benefício fisiológico. Passou disso, você já não aumentaria tanto a vantagem de ter uma vitamina D tão mais alta. Mesmo que esse valor passando de 110, 120, 125, vocês podem observar que ele ainda considera como o máximo seguro. Então, até 150, ele considera como máximo seguro, ou seja, mesmo estando acima de 100, até 150, não há risco de você ter uma intoxicação grave, de você perder rim por conta disso, de aumentar o cálcio de uma maneira que você teria uma intoxicação muito importante. Então, assim, não aconteceria nesse cenário. E lembrando que até 150 são valores que nós consideramos como fisiológicos, porque até 150 o nosso corpo é capaz de produzir mediante exposição solar. Porém, existem alguns adendos aqui sobre esse valor máximo fisiológico. Algumas pessoas, eu vou falar da minha prática diária, mesmo com valores normais de vitamina D, 98, 90, nem chegou a 100, elas já podem ter aumento do cálcio eliminado na urina. Não são todos os pacientes, mas tem pacientes que têm um metabolismo diferenciado do cálcio.
Então, mesmo estando com valores normais de vitamina D, eles podem ter propensão a aumentar o cálcio na urina. E aumentar o cálcio na urina, a dependendo do indivíduo, isso pode levar à formação de cálculos, mesmo que tenha um valor de vitamina D não acima do valor fisiológico, mas ainda dentro de um valor normal mais alto. De modo geral, até 100, a gente fecha aqui a porteira. Mas a gente tem que entender que quando você fica com valores muito próximos do limite da normalidade, que a gente considera como fisiológico, e quando ultrapassa um pouco esse limite fisiológico, ainda sendo considerado máximo seguro, no caso até 150, é sempre importante monitorar os níveis de cálcio. Porque você pode ser um indivíduo que tem uma certa propensão a aumentar mais, você daqui a pouco a sua alimentação é muito rica em cálcio. Eu já vi pacientes com vitamina D baixíssima, de 30, de 28, e já terem o cálcio elevado na urina. Quer dizer, isso não era por conta da vitamina D, é por conta da própria propensão dele de ser um hipercalciúrico. Então, é muito importante a gente prestar atenção na individualidade da pessoa. Então, de modo geral, como regra no consultório, estou falando como é que eu faço na prática, digamos que até 40, 60, inclusive que é o que é recomendado pela Sociedade Americana de Endocrinologia, a gente, em tese, não precisaria ficar preocupando em monitorar os cálcios. Mas quando o valor de vitamina D do indivíduo ele já começa a se aproximar de 100, 98, 95, ou até ultrapassou um pouco 100, 110, 115, 120, é interessante monitorar os cálcios sim, porque pode ser que exista uma particularidade em você ligada à excreção de cálcio, e isso tem que ser obviamente monitorado. E também a outra coisa é por que você está com valor acima de 100. Tem que entender qual é o motivo disso, porque como a gente viu aqui no gráfico, nesse estudo, não há benefícios em você, se você não tiver uma indicação para tal, você ter um valor acima de 100 por ter acima de 100 para aumentar o benefício. Como você vê, o benefício ele diminui quando você já chega no valor de 100. Passou disso, você já não consegue alcançar tanto benefício assim. Mas continuando. Então, entenda que mesmo que ultrapasse o valor de 150, aí nesse caso é considerado excesso. Até então, não há risco de intoxicação. E quando você ultrapassa o valor que nem é 200, na verdade é 240 e um pouco mais aqui para cá, você vê que aí você realmente começaria a ter risco à sua saúde. Aumentaria muito a chance de aumentar o cálcio de uma tal forma e você ter a tal da intoxicação. Ou seja, você aumentar o cálcio no seu sangue a ponto que fique patológico. Então, veja, essa questão do metabolismo da D, ela não é tão simples assim. Lembre-se que estamos tratando de um hormônio e o hormônio, ele não pode ser tão comum para todo mundo, tão igual para todo mundo, ele vai ter que ter uma individualidade. E a gente tem que prestar atenção nessa individualidade, a gente tem que avaliar os cálcios do paciente, caso queiramos, por algum motivo, que o paciente fique próximo de 100 ou um pouco mais. Em que situação a gente, como médico, a gente quer que o paciente fique realmente com valores um pouco acima do fisiológico, mas ainda dentro de um valor de segurança? Seriam basicamente os pacientes autoimunes. Então, pacientes autoimunes ou pacientes com problemas alérgicos graves, urticária crônica braba, normalmente esses pacientes, por conta de defeitos genéticos, tem vídeo aqui no canal que eu falo da importância da D, falo dos polimorfismos genéticos. O que acontece? Esses indivíduos, eles vão ter mais benefícios realmente quando ultrapassa o valor de 100. Aí seria um outro gráfico. Em vez de ser essa linha vermelha tendo o pico máximo em 100 e descendo, na verdade seria como se fosse uma linha vermelha para cima. Mas aí é um outro gráfico, porque seriam indivíduos ligados aos defeitos genéticos, né? Os defeitos genéticos você tem que realmente ofertar mais, porque a absorção ela não é tão boa com níveis normais. Aí é um papo para um outro vídeo, que na verdade nós temos esse vídeo aqui, que é o vídeo do protocolo Coimbra, na qual você trata indivíduos com doenças autoimunitárias com doses muito altas de vitamina D. Na verdade, nem esse até 150, 200, são valores bem maiores no sangue para poder compensar os defeitos genéticos. Então, veja, existe um motivo específico para isso, uma causa específica e, consequentemente, existe um monitoramento específico, porque para esses indivíduos que estão sujeitos a esse tratamento de doses muito elevadas de D, evidentemente que eles vão estar sujeitos à intoxicação. E para que isso não ocorra, a gente faz um acompanhamento com
com uma hidratação adequada diária e uma restrição de alimentos ricos em cálcio. Veja, aí já é uma outra conversa. Indivíduos autoimunitários, indivíduos com alergias importantes ou asmáticos graves, indivíduos com urticária crônica importante, indivíduos que têm desregulação no seu sistema imunológico. E esses indivíduos, normalmente, eles respondem melhor com doses mais elevadas. Essas doses mais elevadas, elas podem ser aqui, beirando perto do 100, ainda dentro do intervalo fisiológico. Elas podem ser nesse intervalo entre 100 e 150, que seria aqui o máximo seguro. E também elas poderiam ser o acima de 150 até 200, que seria o excesso, ou poderiam acima de 200, que seria aqueles valores que a gente consideraria como potencial de efeitos adversos. Mas entenda que toda vez que a gente ultrapassa o valor fisiológico, a gente vai ter que ter uma contrapartida. A gente vai ter que compensar em algum lugar para não ter intoxicação. Por isso é que temos vídeos aqui falando do protocolo Coimbra, da qual o indivíduo, eu sou uma das pacientes do protocolo Coimbra, eu sou uma das pacientes em remissão de esclerose múltipla e Sjögren, da qual eu utilizo doses muito altas de vitamina D. São doses tóxicas, sim, com certeza, porque são valores muito altos que eu ingiro e valores muito altos no meu sangue, mas não existe intoxicação porque existe uma compensação na alimentação. Então eu faço uma restrição de alimentos ricos em cálcio e hidratação. Aparentemente parece ser simples, não estou orientando que se façam isso, se autossuplementem em altas doses, tá? Porque precisa de um acompanhamento médico, precisa de uma vigília médica, precisa de acompanhamento de calciúria 24 horas, de cálcio no sangue de função renal. Então, o que eu quero que vocês entendam é que por mais que falemos de vitamina D, por mais que falemos da importância, por mais que falemos que até o que seriam as doses fisiológicas, mas entendam que quando você ultrapassa esse valor de 100, vai existir uma certa individualidade em cada um. E quando você ultrapassa esses valores acima de 200, 240, existe um risco muito alto de intoxicação. Se você não tiver uma contrapartida de um acompanhamento médico, uma contrapartida de uma dieta e de uma hidratação adequada para se manter em níveis altos para compensar a sua doença autoimune, o seu distúrbio alérgico, veja, vamos ter problemas bem sérios. Então, entenda que precisa de acompanhamento, principalmente quando você passa valores acima de 100, é necessário o acompanhamento médico. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo claramente a comparação entre dose fisiológica de vitamina D e a dose do protocolo Coimbra, do que é necessário para um e para outro. Então, na hora que o indivíduo ele toma a dose fisiológica de vitamina D, que seja uma pessoa de 50 quilos que toma 10 mil unidades por dia para ficar em torno aqui de 100, 80, 100, é um indivíduo que não vai precisar de uma importância maior em relação a restringir cálcio na dieta, porque ainda é um valor fisiológico. Mas quando você começa a passar esses 150 aqui, você tem que prestar atenção, porque já fica o excesso. E aí você vai precisar de um certo monitoramento, mesmo que não seja o valor mais alto ligado a risco de toxicidade. E ainda assim, eu ainda faço ressalva que ainda existem indivíduos que mesmo com valores de 110, 120, mesmo que ainda seja o valor ainda máximo seguro, que realmente você nunca vai ver ninguém se intoxicar com 110 de vitamina D, eu nunca vi isso e nem vi isso reportado na literatura, que 110, 108 a pessoa aumentou o cálcio e danificou o rim, mas pode acontecer de aumentar o cálcio na urina, por conta da própria individualidade do indivíduo. Então, mesmo assim, passou de 100, eu sempre sou muito responsável em relação a isso, e o primeiro eu pergunto ao paciente qual o motivo dele estar com esse valor. Fui eu que coloquei? Então tem um motivo. E aí se tem esse motivo, então a gente vai até o fim e vai fazer o acompanhamento com os cálcios, mesmo sendo supostamente um valor ainda normal, ainda máximo seguro. Portanto, esse vídeo aqui é um alerta para que vocês prestem atenção no valor de vitamina D que estão ingerindo, prestem atenção, façam o senso crítico em relação a isso e sempre procure um médico habilitado para que possa ajudar vocês. E não custa nada lembrar que suplementação sempre deve ser acompanhada pelo profissional da área de saúde. Veja, você é único, só tem você no mundo. A sua impressão digital é única. Então, como pode ser uma dose igual para todo mundo? Então precisa ter uma individualidade. Cada ser é um ser, cada ser tem a sua individualidade. E veja, estamos falando de vitamina
D, que no fundo é o hormônio D. Então o hormônio precisa ter uma individualização maior ainda. E não só um acompanhamento médico para introduzir a suplementação, precisa ter um acompanhamento, seja um acompanhamento de como é que os seus níveis vão se comportar, como eles vão subir, seja um acompanhamento de como esses níveis vão descer a partir do momento que você suspende, como você vai ficar. Então veja que é algo complexo. Ele não pode ser banalizado, não pode ser levado também em desconsideração, tem que ser levado como algo importante e algo vital. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Curtam, compartilhem com quem vocês acreditam que essa informação possa ser muito relevante. E é isso, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês.